Olá, tudo bem? Vamos falar hoje aqui com a Prisca Agustoni sobre o livro O Gosto Amargo dos Metais. Esse livro saiu aí pelas Sete Letras, no Rio de Janeiro, em 2022. É um livro de poesia, né? Tem 78 páginas. E um livro que foi prêmio Cidade de Belo Horizonte e semifinalista atual do Oceanos, do Prêmio Oceanos 2023. Tem também no livro um pós-fácil do Guilherme Gontijo Flores. Seja muito bem-vinda, Prisca. Prazer te receber aqui. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada a vocês todos. É uma alegria também poder fazer parte desse programa que vem só crescendo, né? Maravilha. A gente tem aqui uma playlist forte de poesia, né? E o teu Uhum, livro vai ser incluído nessa playlist. uhum. Então, peço aqui para quem esteja assistindo que compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no canal, sempre importante. É assim que funciona, afinal de contas, né? Para que a coisa chegue a mais gente. Prisca, você poderia mostrar o livro aí, O Gosto Com Amargo dos certeza. Metais? Ah, peraí, que eu vou ter Maravilha. que tirar um Tá pouco a. meio Vou tirar os. embaçado. Aham, Esse. Ele foi realizado com. Na verdade, a capa é uma obra de uma artista suíça, Ariane Blanc-Quenon, que muito gentilmente cedeu que eu pudesse reproduzir esse trabalho de gravura, né, em madeira. aham, muito lindo. E tem uma imagem também ao final, né? Da mesma Sim, artista. da mesma artista, para fechar antes das notas, eu quis colocar também um outro trabalho que ela realiza, ela é maravilhosa. E tem outro trabalho dela também. Foi difícil escolher entre os muitos lindos, depois eu posso passar até o site da artista, caso alguém se interesse. Tá bom. Eu tenho aqui seu O Mundo Mutilado, tá aqui, Uhum. né? Também com uma capa muito bonita. É, de Eu outra acho amiga que, artista suíça né? também. Legal, legal mesmo. E eu conheço a tua poesia também. A primeira vez que eu vi poemas seus foram aqui, ó. Foi aqui, na verdade, Ah, sim, nessa claro. revista, na qual eu estou também. Então, assim, os seus poemas aparecem, depois aparecem os meus, assim, bem na sequência. Acho que é Uhum, perto ali, mais ou menos perto. Que é de 2005, né? Então, ali eu conheci uhum, a sua poesia e depois eu vim retomar a sua poesia no Mundo Mutilado e agora com o Gosto Amargo uhum, dos Metais. uhum, Maravilha. Gente, a Prisca, né, para quem não conhece, ela nasceu e cresceu em Lugano, na Suíça, viveu 10 anos em Genebra, onde se formou em Letras e Filosofia, está no Brasil desde 2002, vive em Juiz de Fora, onde trabalha como professora associada de literatura italiana, atuando também como professora de tradução e escrita criativa no curso de pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é tradutora, poeta, crítica literária e integra o comitê editorial das edições Macondo, cuidando da coleção de tradução, e tem um trabalho poético que transita entre o português, o italiano, o francês, publica nesses três contextos. Já havia sido semifinalista do Oceanos, lá em 2017, foi finalista do Prêmio Jabuti, também com o Mundo Mutilado, né? E agora semifinalista uhum. do Oceanos com Gosto Amargo dos Metais. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo a biografia completa da nossa convidada aqui. Maravilha. Prisca, eu estava dizendo, né, que eu conheço esses seus dois livros e conhecia a sua produção lá da Ouroboro, comparando assim, né, o que era 2005 e o que você tem produzido agora, né, muito pouco o meu material de comparação, né, só Uhum, uma produção para uma revista ali em 2005. sim. Eu diria que assim, em termos de linguagem, a mudança acontece, talvez há uma segurança maior, eu notei assim, e uma estabilidade dos próprios projetos poéticos, eu diria. Mas eu percebi também mais de mudança para além da linguagem, né, que eu acho que ela se aperfeiçoa, se é que isso é possível dizer, né? Mas o que eu acho que mudou é um pouco essa condição mais civil da poesia que está presente. Pelo menos não estava presente naquele conjunto da Ouroboro, né? Uma condição mais civil da poesia nesses dois livros que eu li agora.
e que é explícito ali que você pensa a poesia como um fazer responsável, né? Uma responsabilidade pelo que vai acontecer no mundo, né? Pela transformação civil, mas também uma responsabilidade pela linguagem. E outro dia, quando a gente combinou essa conversa, num dado momento eu disse para você que os dois livros tinham me causado um impacto semelhante, e você me respondeu: são tempos difíceis. Talvez você pudesse começar falando agora, né, sobre essa Sim, concepção de poesia responsável diante desses sim, tempos difíceis, de como ela se aplica no seu modo de pensar e de fazer os sim. poemas. Sim, bem, talvez para poder dar conta de responder a essa, não é uma pergunta, né, quase uma provocação, assim, de um tema, eu preciso voltar um pouco à minha biografia, peço até desculpas por isso, porque a biografia serve mais como gatilho para pensar outras questões, né? Mas eu tenho plena convicção de que o fato de vir de um universo que eu venho, né, um país estável, um país que aparentemente resolveu uma série de questões sociais, né, como é a Suíça, e viver depois de 20 anos, né, ser profundamente atravessada pela, não tanto só pela realidade brasileira, mas por viver num país enorme, mas de realidades complexas como a brasileira, como o Brasil é, e são muitos, a maioria dos países fora dos poucos, né, que aparentemente não são afetados, é claro que te atravessa de uma maneira muito inquietante, né? Eu acho que comigo aconteceu um pouco isso, paralelamente a um amadurecimento que acho que é próprio do humano, né, que vem com a idade, com a experiência, com também uma certa experiência com a linguagem, com certeza o que foi um elemento fundamental foi bom, atravessar anos muito difíceis no Brasil e olhar. É como se a gente olhasse de cara a cara para o monstro, né? Morando num país como o Brasil. Que não é uma experiência que naturalmente eu faria, acredito, se estivesse morando no meu país. Não que ali a gente não possa ver o mundo como ele é, morando em qualquer lugar, mas é claro que o dia a dia ele é bem mais árduo e você se depara constantemente com as camadas diferentes da realidade num país como o Brasil. Então, na verdade, eu acho que vem um pouco disso, a consciência de que são tempos difíceis. Acho que essa frase acho que ela se aplicaria em qualquer tempo histórico, né? Eu brinco muito com minhas turmas, né, de que é claro que o tempo atual é um tempo trágico, terrível, até porque nós recebemos quase que em tempo direto as notícias, e acho que isso aumenta, agudiza a percepção da tragédia, né, da impotência diante da tragédia, das muitas tragédias, né? Sem dúvida, o efeito, o fato de sermos expostos, né, quase que em tempo imediato ao mundo todo, né, via as telinhas, aumenta muito, agudiza muito sentimentos, às vezes até complexos, que a gente deveria elaborar no tempo, né? Mas, paralelamente a isso, até para a gente não ser pego pelo pessimismo mais radical, tem dias que é difícil, né, evitar, eu sempre penso assim, eu brinco com minhas turmas, né? Os tempos são difíceis, mas se eu tivesse nascido 300 anos atrás, eu não poderia escrever. Nem eu, nem muitas de vocês, né, estariam aqui estudando. Então, acho que a ideia também de que são tempos difíceis, eu penso isso muito porque é o meu tempo, e é um tempo trágico. Mas eu não sei se 200 anos atrás ou 1000 anos atrás seria diferente. Então, eu acho que é o próprio da nossa espécie, né? Da nossa espécie humana na Terra. Não sei muito bem por quê, mas no caminho de iniciação da vida, atravessar essas tempestades, né? E eu acho que elaborar, inclusive individualmente, coletivamente, o que são os traumas, ainda é uma grande tarefa nossa, né, como humanos. Então, acho que é um pouco por aí que eu penso. São tempos difíceis porque parece que hoje, menos ainda, tiramos o tempo para isso. É tudo muito imediatista. Então, acho que por isso a poesia, né, respondendo a segunda parte da sua questão, acho que a poesia, até por ser um gênero literário, um estilo, ou por ter uma linguagem que, a maioria das vezes, exige uma pausa, né, de reflexão, ela não é tão imediata, ou não deveria talvez ser tão imediata, imediatista, eu acho que ela opera nesse sentido, né, nessa desaceleração. Eu vejo nesse aspecto um elemento interessante de desaceleração diante desse redemoinho que é o cotidiano, que não nos permite justamente esse passo atrás, né,
até para elaborar uma série de questões, né? Eu não estou te ouvindo. Perdão, não, eu estava fazendo referência, né, a esse caminho poético seu, e você trouxe a condição de estar vivendo no Brasil como um dos fatores, né, a trazer esse olhar mais civil, mais responsável, Uhum, talvez, sobre o poético, né? Você nota isso na sua poesia, assim, em termos de uhum. mudança temática, inclusive? Sim, sem dúvida. Inclusive, uma questão que muitas vezes, quando eu vou para a Suíça italiana, me perguntam, né? É, sem dúvida, né? Há essa, digamos, evolução. Eu sei que foi nítido em um certo momento, a partir de 2012, 2013, eu quis tentar falar a partir de um outro olhar. Na verdade, Ricardo, acho que foi uma questão muito consciente. Eu acho que nos primeiros anos que eu morava, que eu estava no Brasil, eu tinha muito zelo, muito cuidado em não querer aplicar um olhar de estrangeira, sabe, sobre a cultura e sobre as feridas da cultura brasileira, né? Eu acho que eu tenho muita preocupação em não naturalizar uma série de questões. Me preocupa muito a naturalização dos problemas sociais, né? E torná-los temas, sabe? É uma questão muito minha, não estou julgando nada, mas é uma questão que eu não lido muito bem com isso. Então, eu demorei muitos anos para fazer com que o Brasil entrou, mas que ele pudesse me sentir à vontade para falar a partir de um olhar que já era, como é que eu vou dizer, totalmente integrado, totalmente partilhado, sabe? E essa partilha de um olhar, acho que ela exige também um certo a partir de um certo sofrimento ou empenho coletivo, cívico mesmo, eu diria, o civil, né? Então, acho que é demorado por isso, porque eu acho que eu precisava me sentir muito parte de uma história também Uhum, social e simbólica e cultural, né, de um uhum, país. Então, essa virada, ela foi acontecendo também a partir do momento que eu falei, não, agora eu acho que eu posso falar também a partir daqui sem me sentir desconfortável, né? Mas mesmo assim, você vê que o primeiro Mundo Mutilado não fala do Brasil, né? Na verdade, a partir do momento que eu me dei essa permissão, na verdade foi o mundo inteiro que entrou ali, né? Foi como se eu me sentisse parte de algo muito maior, né? E não que essa é uma coisa que eu gosto sempre de comentar. Eu acho que o artista, o poeta, ele tem que ter a liberdade de se ouvir. Então, acho que não há como é que eu vou dizer, uma imposição. Acho que a poesia que eu fazia antes, continuo fazendo, mais interiorizada, mais voltada para questões existenciais. Eu acho que as duas questões avançam de par e passo. Eu acho que o artista, o poeta civil, ele não tem nenhuma obrigação, né, de fazer uhum, poesia civil, né? Eu acho que ele uhum, tem obrigação consigo mesmo, eu acho, de ter uma certa, eu não diria nem verdade, mas uma certa autenticidade consigo, né? E eu acho que ficar à escuta disso é o que é importante. Então, acho que no momento certo eu senti que alguma parte da minha obra precisava deixar ver em que medida que minha vida assumiu outras camadas, meu olhar, assim, de quem mora aqui há 20 anos e vê relações, inclusive geopolíticas, de forma muito mais diferente, né? Isso precisava entrar também na minha escrita. Mas foi natural, né? Foi algo que se deu de forma orgânica, digamos. uhum. Perfeito. No seu conjunto de poemas, né, aparece repetidas vezes aquele trecho em itálico, né, que Uhum, traz o Rio Doce no seu nome Krenak, né? uhum. O Borum, Atu, o Borum, a língua Borum, né? o termo é o Atu ou Vatu? Ah, eu digo Batu. O Atu. É. Então, eu peguei esse termo, né, joguei no Google e saí numa reportagem lá da Agência Pública de Notícias. O Atu morreu. Era a reportagem, né? Uhum, E a reportagem começa assim: não fale a palavra Samarco. uhum, Ela é amaldiçoada, assim como o rio está amaldiçoado, né? Ou seja, foi o recado de um agente da FUNAI dado à reportagem
quando essa reportagem foi lá nas aldeias indígenas Krenak, localizadas à margem do Rio Doce e tal, em Resplendor, em Minas Gerais. E, claro, no seu livro, a forma de lidar com esses acontecimentos, e a forma de transfigurar isso em poesia, ou de criar isso em poesia, nunca é óbvio, tanto que você também não diz a palavra Samarco ali, não há, né? Ou seja, assim como muitos dos poetas recentes que fizeram a crítica do governo Bolsonaro, fizeram a propaganda do governo Bolsonaro Uhum. em restituir esse Uhum. nome ao lugar da Uhum. poesia, né? Eu Uhum. acho isso muito complicado. Uhum. E então, assim, eu vejo que você evitou a banalização, né? Seja a Uhum. banalização jornalística, seja a Uhum. banalização que seria, ah, assim, algo tenebroso para as próprias pessoas que sofreram, né? Esse acidente, essa violência ambiental, né? Como é que você pensou essa dimensão, Prisca, da Uhum. sutileza na sua Uhum. crítica cívica, Uhum. né? Que obviamente tem Sim. uma abertura incrível. Uhum. Eu diria que esse livro vai muito além da localização daqueles Sim. desastres, ainda que parta deles, né? Sim, na verdade tem a ver com o que eu comentei antes, quer dizer, como se houvesse um elástico, sabe, interno, que fica sempre muito tensionado. Eu tenho muito receio em me apropriar. Como é que eu vou dizer? Me apropriar no sentido mesmo, não da apropriação cultural, mas como sujeito, né, daquilo que o outro vive. Seja isso algo negativo, né, o mal, a guerra, ou nesse caso o crime ambiental, seja algo positivo. Então, acho que é um olhar, por outro lado, que capta, né, que quer ser sensível diante da realidade, né, acho que é um papel também importante da arte, da literatura, da poesia, mas ao mesmo tempo esse elástico está sempre tensionado, assim, tomar cuidado e não banalizar esse discurso, e não banalizar a linguagem, principalmente, que é uma dos primeiros instrumentos que o fascismo usa também, né, Sim. para a propagação Então, assim, a banalização da linguagem, o achatamento do argumento, a fomentar a dicotomia, né, são questões que a gente conhece de perto, né, a gente vive meio que nesse contexto, né, toda a sociedade Uhum, hoje parece que está um pouco mergulhada nisso. Então, acho que uhum, a literatura, especificamente a poesia, que é o que eu faço, ou pretendo fazer, acho que ela tem que fugir um pouco desse risco, ou dessa tentação. Então, é nesse sentido que eu tentei trabalhar, primeiramente, não nomeando os agentes da tragédia ou do crime, porque eu acho que, como você disse, né, eu acho que não é acusando de cara que as coisas se resolvem. Eu acho que a poesia gosto desse olhar oblíquo que a poesia lança sobre a realidade, né? Eu acho que o olhar oblíquo te permite ser incisiva e, ao mesmo tempo, perdurar, sabe? Evitar os obstáculos mais imediatos e perdurar há algo de duradouro nesse olhar que não é tão frontal, né? Então eu tentei assim, isso que te falo agora é posterior, claro que não é um pré-requisito anterior, né? Foi muito intuitivo o trabalho com esse material. E para te falar a verdade, eu não sei te dizer agora como foi pensado, né? O que eu uhum. fiz, eu lembro bem, foi que algumas imagens que começaram a passar naqueles dias, principalmente em 2015, né, depois de Mariana, em novembro de 2015, Sei. eu lembro que algumas imagens assim para mim foram assim uma coisa que me emudeceram assim. Muitas coisas nos emudecem hoje, mas a noção da morte do rio é algo que eu nunca sequer tinha entrado na minha possibilidade de concepção, assim. É algo que eu nunca tinha parado para pensar. Como assim? Morre o rio, né? Então, eu acho que foi dali, né? A partir dessa vontade de como eu vou sair desse emudecimento, né? Como é que eu vou falar a partir de algo que me emudece profundamente? Como é que eu vou dar vida a esse rio de outra forma, né? Então, a linguagem, eu acho que foi um pouco isso, foi tentar cavar, como se quisesse tirar essa lama, né? De dentro da terra, do rio, e dentro dessa lama cavar algum elemento ainda que pudesse respirar, né? E tanto que eu
você deve ter visto, eu tirei completamente o eu, né, nessa parte mais de fluxo, eu chamo de as jornadas, né, não há um eu explícito ali que fala em eu. Eu quis tirar completamente a questão pessoal, confessional. O impacto sobre Uhum. mim pouco importa nesse sentido, né? Não sou eu que estou em causa ali. Eu sou mera espectadora de algo muito maior, né? E não sou eu o centro da questão. Mas eu quis tentar justamente esvaziar um pouco essa centralidade assim no humano, né? Isso sei que foi algo muito pensado, assim. Falei, não vou falar de como isso me impacta. Eu quero tentar falar a partir de uma reconstrução via linguagem, né? Via linguagem. Uhum. E eu recorri, claro, a autores que fazem isso um pouco em outros tempos também, né? Se, por exemplo, eu li muito Celan, que é um poeta que eu gosto bastante, dentro de outra perspectiva, claro, mas ele também tem esse trabalho ele diz, né, numa conferência em 61, ele diz que ele tentou reconstruir uma linguagem como uma criança que vai, como fala, gatinhando, né? Sim. Então, essa imagem do voltar à estaca zero do homem, né, do humano, né, que começa a engatinhar, mesmo na linguagem isso é possível, né? Então, eu tentei fazer um pouco isso. E, na verdade, como eu fiz, como não sou de língua portuguesa, minha língua materna de alfabetização não é o português, essa experiência também, sou privilegiada nesse sentido, porque essa experiência de voltar à estaca zero e recomeçar, eu fiz ela já adulta. Então, é uma lembrança muito próxima, né? Comecei a Uhum. escrever em português aos 26, 27 anos. Então, Uhum. assim, algo que a gente não para pensar né? Quando é alfabetizado, escreve dentro da própria língua, né? Então, acho que tentei me servir um pouco também dessa experiência, meio que, eu diria quase epifânica, né? De quem começa a escrever em outra língua, levado às vezes por um som, por uma sonoridade, por uma palavra que não entende muito bem o sentido, mas que fascina, né? Então foram mais esses elementos que me guiaram para tentar evitar o óbvio, o banal. Sim. Acho que, acho que você consegue muito bem. É uma coisa, né? Esse livro eu acabei não falando, né? Ele é dividido Uhum, em uhum, sessões ou jornadas, como você uhum, as chama. O gosto dos metais, rabo de animal ferido, o úmido centro do homem, hipótese de civilização, é uma turbina que esmaga a tartaruga e mudos como insetos. Como é que foi organizar essas sessões, essas jornadas para você? Porque, sim, assim, você trabalha muito com fragmento, né? E com uhum, diferentes matérias textuais, desde uma espécie de testemunhos, uhum, aquele trecho em itálico que é reiterado, né, durante o livro todo, e passagens que tiram a centralidade do ser humano, que vão para o vegetal, que vão para o mineral, que, que vão para uma espécie de história geológica, uhum, inclusive. Como é que foi para você pensar essas partes, assim, a uhum. organização delas? Bom, talvez eu tenha que explicar a gênese do livro, ela parte mais longe, quer dizer, é preciso dizer que eu escrevi esse livro primeiramente em italiano, em língua italiana, ou seja, há uma primeira versão. Quando eu comecei a escrever sobre, ou a partir, melhor dizendo, desse impacto, quase naturalmente eu senti que levá-lo para outra língua, para o italiano, me ajudaria a operar no sentido do esvaziamento do impacto emotivo, que é o que eu queria, né? Então, o fato de eu escrevê-lo para uma língua que não conhece essa tragédia e que não fala essa tragédia, porque na verdade na Itália há outras, mas essa específica não é conhecida, né? Não há uma linguagem, não há um mundo simbólico sobre essa questão da escavação de Minas, né? Me ajudaria a criar uma espécie de, aí também, grau zero, né? Me ajudaria a fazer uma espécie de dique, né? Emotivo. Então eu comecei a escrever em italiano e a primeira versão do livro, que inclusive saiu na Itália, é em língua italiana. Afora isso, que é o ponto de partida, sobre a construção do livro, aí as duas versões mais ou menos coincidem. Então a resposta pode ser já pensada aqui no Brasil. Eu comecei a compor por imagens, então comecei a trabalhar algumas imagens. Geralmente eu trabalho muito assim, sempre. Eu sou muito ligada à imagem. Sei que há poetas, vivo com um, inclusive, que é mais levado pela sonoridade, né? Pela música. Aham.
eu sou muito mais impactada pela imagem, as artes plásticas, há um diálogo aí que me é mais próximo, fotografia também. Então, eu tento trabalhar mais a questão da imagem. Então, algumas imagens vieram com mais força e a partir delas eu comecei a criar, mas de imediato eu entendi que não iam ser poemas soltos com título, né? A ideia queria criar uma ideia de um fluxo, sabe? Um pouco. E aos poucos eu fui percebendo que, na verdade, as imagens, as fotografias me levavam para uma ideia de uma destruição, mas eu fiquei me perguntando se não seria parecido com o Gênese também. Como que, na verdade, os dois polos, né? A destruição total. Uhum, E a Gênese, às vezes até, como é que eu vou dizer, geológica, das montanhas, os rios. Se a gente rebobinasse isso e colocasse em velocidade rápida, se não seriam parecidas, né, com imagens da destruição, né? uhum, Por isso eu pensei na ideia do fluxo, porque, na verdade, a nossa perspectiva humana ela é muito limitada a, sei lá, 100 anos. Mas a perspectiva geológica, né, provavelmente o olhar geológico terá visto isso inúmeras vezes acontecer, de forma diferente, né? Então, a ideia do fluxo tem um pouco a ver com isso, que tentar a parte que é ligada a esse esvaziamento do eu, né, a descrição, como uma câmera, né, que filma o acontecimento, eu quis colocá-la em jornadas, são 7 jornadas, aí colocou o 7 um pouco lembrando também a jornada bíblica, embora só como mera referência, assim, por alto, e eu quis construir a ideia de um épico fragmentário, como se fosse um épico, né, um canto épico, mas fragmentário, né? E a fragmentação, por quê? Porque no meio desse canto épico, eu quis colocar as vozes, né, líricas de alguns sobreviventes, dos habitantes da região, né? Isso foi se compondo quase naturalmente, na verdade, à medida que eu fui percebendo, né, que era isso, que sentia necessidade de falar de algo que era quase atemporal, né? E uhum. ao mesmo tempo ali dentro há pessoas, né, cuja urgência é muito localizada espaço-temporalmente. É o aqui e agora, né? Então foi um pouco isso que eu tentei construir. Na versão italiana, as vozes dos sobreviventes são todas no final. Eu não fiz essa interrupção, né? Não sei te dizer por quê. Acho que foi. Talvez para lá pudesse ser mais ousado, não sei. Aí, quando fui traduzindo, transcriando para o Brasil, eu senti a necessidade de fazer esse jogo mais espaçado. Então, elas Uhum. divergem nisso, as duas versões. Que curioso. Uhum. Interessante mesmo. É, e além disso, né, além dessa montagem desse material todo, é algo que acontece no mundo mutilado e acontece também no Gosto Amargo dos Metais, a presença de uma nota final na qual você dá conta para quem está lendo do projeto, né? Você sintetiza ali, de certo modo, o projeto, do seu, do seu terror com a situação e de como isso te motivou à escrita, e tal. Eu queria pensar um pouco, ou Uhum. te propor, né, que pensássemos um pouco isso, Uhum. em contraponto àquela ideia da poesia enquanto abertura de sentido, né? Uhum. E, portanto, de algo que entra em atrito com a linguagem mais da cultura, a linguagem mais da ordem, da ideologia, né? E, claro, para mim foi muito útil chegar a essas notas ao final, né, e Uhum. fazer uma retrospectiva do que eu havia lido. Que Uhum. tipo de preocupação te guiou na escrita dessas notas, no fim das contas, né? O Uhum. quanto você, que cuidado você teve para não fechar o sentido dos Uhum. poemas que a pessoa havia lido anteriormente, né? Uhum. Um pouco isso. Eu entendo bem essa reflexão. Em parte, eu partilho essa preocupação. Realmente acho que é uma operação arriscada e que pode, de fato, às vezes até fechar um pouco, sabe? A interpretação, ou guiar mais do que fechar, né? E às vezes guiar é talhar a liberdade, né? Então, eu tenho consciência disso e é algo que eu entendo se alguém colocar, né? Mas, por outro lado, nesses dois livros específicos, onde há eu diria que é um projeto de base, de natureza, como é que eu vou dizer? É a questão do elástico de novo, né? Eu acho que como há uma preocupação muito grande em deixar
talvez claro a mim mesma, né, de que o que eu estou fazendo ali não é só pegar um tema que está um pouco assim alta. Eu estou banalizando muito agora, né? Mas eu queria muito mais embasar isso numa preocupação que é mais existencial mesmo. Há uma série de referências de leituras, de frequentações de pessoas, de mundos que atravessam, que nos atravessam, né? E que eu acho que é necessário também, às vezes, mostrar para fazer com que o livro também tenha a densidade que ele tem. Não enquanto beleza, um bom livro ou ruim, não sei, mas ele nasce de algo que naquele momento foi muito urgente, né? É, então, acho que respondeu um pouco a isso, sabe? Por outro lado, eu vejo que é algo que, por exemplo, na tradição italiana, da qual também eu venho, é muito comum, Uhum. sabe? Ou de certos poetas que são associados a uma certa linha mais civil, é bem entre aspas. O debate sobre a poesia civil lá está muito em alta. É um debate que Sei. vira e mexe tem, sabe? É algo que é muito forte na linha italiana, não sei se pós-pasoliniana, né? Mas tem um debate sobre o papel da poesia, a poesia civil, enfim. E eu vejo que nos poetas que também me marcaram um pouco, né, como poeta, esse aspecto está presente. E como leitora dessa poesia que me formou, eu nunca me senti talhada na liberdade. Na verdade, eu me senti mais é, instigada a ler, inclusive, outras obras em diálogo, que são citadas. Uhum. Então, eu Uhum. fiz um pouco mais nessa tentativa, especificamente no Mundo Mutilado. Cito vários livros que me ajudaram, né? Mas na tentativa de ampliar, na verdade, a perspectiva, né? Esse assunto, esse tema não para comigo nesse livro. Ele é muito mais vasto, ele vem de outros autores que nos atravessam. Nós estamos num momento no Brasil que se discute muito essa ideia da apropriação, da poesia como um sampler, a gente pega, usa. Então, por que eu não explicitar, né? Eu faço isso, mas eu explicito também, né? Eu digo que isso vem de outros, mas esses outros estão lá para serem lidos na íntegra. Então, eu deixo claro, né, quem são essas outras vozes aos quais eu devo iluminações, alegrias e às vezes até boias, né, mesmo que me ajudaram a me salvar. Então, acho que é nesse sentido quase um tributo em alguns momentos, sabe? Eu acho que sim. Eu não sou muito de fazer dedicatórias assim. Eu gosto pouco de dedicar poemas. Em geral, é muito raro eu fazer isso. Mas eu gosto de deixar claro, às vezes, quais são os diálogos que estou tecendo através da minha obra, mas diálogo com outras e outros. Eu acho que isso acaba. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, que Uhum, acaba também, por outro lado, né, tirando um pouco a poesia de um pedestal, talvez, né, uhum, trazendo a poesia mais para discussão, inclusive, é, da polis, no fim das contas, né, trazendo a poesia para essa intervenção, é, sim. até num aspecto mais formativo, né, que é um problema de se pensar quando você põe a poesia num pedestal da poesia pura, etc. Então, Uhum, uhum. não foi uma crítica, na verdade, foi É, não a mas gente pensar junto é, isso. Eu acho é que é um pouco porque eu já isso. li, assim, eu concordo, mas mesmo que fosse uma crítica, eu entendo, porque eu já vi, né, não especificamente sobre a minha obra, mas em geral há uma visão também. Eu também sou dividida, sabe? Não é uma coisa que. Aham, Mas eu entendo que há isso também. Eu concordo, igual, por exemplo, biografia, cada vez mais eu tô querendo tirar, colocar o mínimo, prefácio, pós-fácil, tendo a gostar muito do livro, assim, ósseo, né, assim, o básico. Mas, por uhum, outro lado, mexer com esses temas e deixar um livro ósseo, não sei, eu não queria que caísse no exótico quase, sabe? Assim, corre um pouco o risco de onde vem essa aí, que vem falando disso. É, entendi. então, na Itália tem uma tradição forte na literatura contemporânea de se debater a questão da migração, dos refugiados, sabe? É uma tradição recente, mas muito corposa, muito forte. Então, talvez venha dali essa vontade de simplesmente não ignorar que há isso, né? E que está visível, pulsante, que eu venho dali também. Então, é mais no sentido de não voar em cima, mas de falar junto, né? Uhum, uhum. É.
Tem uma coisa, né, Prisca, que aparece muito no seu livro, você disse que na edição italiana é diferente, que é aquele Uhum. aspecto das testemunhas Sim. que aparecem no parêntese invertido, né, Uhum. nos seus textos, que, que é uma discussão no campo, por exemplo, da literatura testemunhal, que é a ideia de que o horror é indizível, Uhum. né, e o seu conjunto de poemas lida diretamente com isso. Tem um trechinho, vou até ler aqui, que o Guilherme Gontijo Flores, no pós-fácil, ele fala que você evita o viés saudosista, tal, né? Uhum. Ou aquele excesso que há no jornalismo, né? Um excesso Uhum. discursivo, né? Eu estava lendo o livro, por exemplo, em algum momento Guernica veio à minha mente, assim, Uhum. pela fragmentação, inclusive. Como é que Uhum. você acha que você lidou com essa condição indizível do horror, né? Uhum. O exemplo que você dá do Guernica é bem apropriado, eu acho, porque muitas vezes é por ali, é por aí que eu penso, né? Como eu disse antes, não dizer de forma frontal, mas de forma oblíqua. Esse oblíquo quer dizer o quê? Quer dizer tatear o argumento sem nunca tentar achar que dá conta, né? É, Uhum, é claro que eu não tenho a presunção de achar que o meu livro ou a poesia em geral dá conta do horror, né? É claro que não. Mas também eu acho que simplesmente emudecer sobre o horror também não dá conta de fazer com que ele seja ressignificado, né? Não digo nem lembrado, mas ressignificado. A minha preocupação maior era essa, tentar ressignificar algo que estava macerando, né? Que acho que não é só em mim, mas em nós, nossa geração também, essa questão ambiental, climática, a nossa devastação. Foi escrito antes da pandemia o livro, né? Veja bem, né? Muitos me perguntaram, você intuiu? Eu falei, não, todos nós estamos intuindo isso. Há inúmeros livros que saíram em inúmeras línguas antecipando isso, porque era visível, né? Era visível que algo, é uhum, visível que algo não está dando errado, né? Então, a minha preocupação foi justamente essa de, por um lado, tentar testemunhar como testemunho do meu tempo, eu me refiro aos trechos onde não há voz lírica, né? Aos trechos mais, digamos, sem o eu, como se fosse ali a tartaruga, né? Que vive muito mais do que aham, nós. Como se fosse ela que está vendo tudo, né? E, ao mesmo tempo, deixar esses, como eu digo, esses sopros líricos, porque também aquela ideia, também é possível achar, ressignificar, né? Mesmo no fundo da tragédia, encontrar razões para continuar, palavras, sentido, né? Tem uma experiência que eu gosto sempre de relatar, eu levo ela muito em sala de aula. É, um ano eu participo de um festival na Suíça, né, de literatura, tipo os nossos festivais aqui, todo ano acontece em maio. E, e muitas vezes, quando eu participo da curadoria, a gente sugere nomes, né? É principalmente para narrativa. E muitas vezes eu faço mediação, faço a mesa, né? E um ano eu estive junto com o autor que eu tinha sugerido, que é o haitiano Danila Ferrier, que é um prosador excepcional, traduzido aqui pela 34, inclusive, fabuloso. E aí, nessa mesa, ele comentou que, por acaso, ele estava no Haiti no ano do terrível terremoto, em 2000 não lembro exatamente o ano, 5 talvez, 2005 eu acho, ou 2006, que foi devastador, né? E aí, claro, ele comentou sobre o impacto, sobre tudo aquilo que, né, o terremoto implicou, sobre os primeiros dias em que você perde completamente a noção, inclusive, do tempo, né, da vida, da morte, você não sabe nada de ninguém, mas você vê só tragédia e horror. E aí é interessante, né, inclusive está no Mundo Mutilado, coloquei um poema para ele, em homenagem ao Danila Ferrier. O que ele faz? Ele comentou, achei de uma comoção aquilo, ele falou, em certo momento, ele precisou se afastar, ele saiu da cidade, ele foi numa região do sul do Port-au-Prince, para ver uma região de Campina, assim, onde havia flores, e foi lá ver as flores estavam em pé, intactas. E ele trouxe essa ideia de que, primeiramente, a flor, né, tão frágil, ela conseguiu, até pela própria natureza, resistir, né, aos tremores terríveis, né? E, por outro lado, ele trouxe essa ideia, sem explicitá-la, de que ele precisou se agarrar, né, a algo, ver algo
que lhe desse a ideia de uma continuidade, apesar da tragédia, né? Então, acho que é nisso que eu me refiro. Essas vozes líricas, eu acho que tem a ver com isso. Quer dizer, é claro que a gente não tem condição de testemunhar o horror, ele é muito maior do que a gente possa dizê-lo. Hoje eu estava vendo umas cenas em Gaza, dá quase, é insustentável ver, sabe? Eu não dou conta de ver, assim, dá um desespero existencial, assim, que, né, você não sabe por onde ir. Mas, por outro lado, quando a gente filtra, né, aí que tá, né? Se você se propõe a fazer um trabalho com a linguagem, eu acho que o filtro é isso que te permite também decidir em que medida algo faz sentido naquele conjunto de textos para dar um, eu gosto da palavra respiradouro, né, uma clareira, assim. A beleza ainda é algo que que faz sentido para nós, né? Algo bonito, bonito no sentido não alienado, algo que nos comove, né? A comoção humana, estética e humana, ela é necessária para a gente, para nós sentirmos humanos também, né? Então, vai por ali, sabe? Eu acho que eu tentei trazer o testemunho no sentido mais dignificador da palavra, né? Tanto que não há muita tragédia nas vozes dos que falam. Há referências à tragédia, mas são expressões profundamente humanas ali e bonitas, assim, porque a gente necessita disso, precisa, né? A gente se alimenta muito disso. Eu fiz uma experiência, acho que isso também me ajudou muito como autora. Eu sempre trabalhei paralelamente aos estudos, né? Desde sempre, comecei a trabalhar com 14 anos, desde adolescente. E, e durante a faculdade que eu fiz na Suíça, durante os longos meses de recesso, eu pegava bicos, né? A agências que te colocam em vários lugares. E uma vez eu trabalhei, duas vezes eu trabalhei em fábrica, mas era tipo 3, 4 meses. E numa dessas fábricas, era a fábrica, eu empacotava doces, sabe? Mas era aquela coisa mesmo de pegar os pacotes de papelão e aí, claro, eu não sou uma operária, fiquei ali só 4 meses. Mas eu senti muito claramente o poder, tipo assim, a minha cabeça foi que me salvou, porque enquanto eu fazia aquilo, eu imaginava coisas, assim, construir parte de um romance. Então, assim, é nesse sentido, de novo, né? O poder de você se agarrar a algo que não é material, para você conseguir levar adiante o que você está fazendo, né? Então, acho que essa experiência muito concreta, muito material lá da vida da quase adulta, me ajudou a pensar também o papel da literatura nesse sentido, né? Ou da palavra. Quer dizer, mesmo no fundo da tragédia, a gente tem que tentar ressignificar, né? Quem pode fazê-lo? Eu estou aqui, eu posso fazê-lo, né? E tentar ressignificar para achar dentro daquilo um sentido maior, né? Que te permita suportar, inclusive, sei lá, aquilo que é a sua experiência concreta, brutal, cada vez mais brutal na nossa vida, né? A de todos, né? Assim. Sim. Mais desumana, mais da cultura da morte, né? Total, e da mecanização, né? Mesmo quando não é da morte, mas é o caminho para isso, né? Da Uhum. anticriação, da mecanização. A gente, quem mais, quem menos, a gente vive isso no dia a dia, né? Claro, alguns mais do que outros, né? Pois é, da inércia, né? A gente poderia dizer Uhum, até. Mas eu acho justamente que esses trechos que são mais testemunhais, justamente, eles não são exatamente trágicos, né? Eles são mais uhum, melancólicos, eles são uhum, mais entristecidos, né? Eles são bem pungentes nesse sentido. E você tinha mencionado no início, né, que muitas pessoas já antecipavam que seria a pandemia, né, de Covid. Aparece até no seu livro o verso pandemia de deserto, né, que uhum. já dá um pouco É. essa intuição ali, né? É interessante que você falou, um outro assunto que você falou do haitiano e eu abri o livro e saiu exatamente É, no poema para ele. Não, isso aí foi espírita agora. foi ele. Ele tem um santo bom, o Laferrière. Ele é É muito incrível, bom. Uma cabeça incrível. é É, incrível. Mas isso viu, aí. Prisca, você falou em respiradouro, em clareira, e é justamente o que eu ia te perguntar, né? Se você diria que no seu livro, que o seu livro comporta também um princípio esperança, né? E de que natureza ele Uhum. seria, como é que se estaria manifesto nos poemas, né?
Mas acho que Sim, você já falou um pouco disso, né? Não sim, sei. eu acho que sim. Eu acho que, assim, eu acho que eu parto do pressuposto que a leitura que a gente faz, repito, como humanos, é uma leitura sempre parcial dos fenômenos da natureza, porque nós temos uma vida que muitas vezes é mais limitada do que certos seres viventes, né? Há árvores que eu plantei no meu quintal que vão sobreviver a mim. E esse pensamento, quando a gente para e pensa, gente, é algo que é assustador, tipo, né? A gente acha que, mas essa árvore que eu plantei, ela vai durar 200 anos mais do que eu, né? Se não vier algum louco com trator, né? Então, assim, isso me ensina algo, né? Eu penso um pouco isso, mesmo que seja básico, mas essa consciência de que ele vai sobreviver a mim me ensina também uma perspectiva que talvez seja um pouco mais dilatada. Com isso, eu não estou relativizando o crime ambiental e a tragédia. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas estou querendo dizer que, às vezes, também há um olhar que é muito mais dilatado. Então, eu tenho esperança nesse sentido. A natureza ela tem ritmos, às vezes, de renovação própria, né? A gente tem que contribuir, claro. Mas eu acho que a Terra existe há muito antes da minha passagem por aqui, da nossa passagem por aqui. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem uma consciência também de que as coisas vão, de alguma forma, perdurar, né? Vão assumir outros aspectos. Nós é que estamos ameaçados, com certeza. Uhum. Mas talvez não a existência em si das coisas que vivem, né? Então, acho que é ter esse olhar. Se vocês me perguntaram já, mas seu olhar é mais pessimista ou otimista? Eu sou uma otimista cética nesse sentido. Quer dizer, eu acho que mudar o olhar é o primeiro ponto de partida, né? Eu acho que a gente deveria realmente tomar essa consciência de que somos muito menos do que achamos, como espécie, eu estou falando, né? Bom, os últimos fatos estão provando isso, né? A gente Sim. fala que a memória, é preciso ter a memória, é preciso cultivar a memória. A memória não serve para nada, parece, tem hora, né? Mesmo a memória coletiva, a memória histórica, né? Como é que a gente usa a memória, joga ela para o chão e joga ela a favor para fazer o pior, né? Então, Uhum. isso nos diz algo, né, sobre quem somos também. Então, eu não sou tão negativa quanto a ideia de uma vida após. Eu acho que a vida em si, a natureza, eles vão continuar aí de alguma forma. Mas a gente tem que saber ler os sinais, né? Temos 2000 anos de evolução para tentar lermos os sinais e essa ideia de dar um passo atrás. Eu acho que a gente não está dando passos atrás. E eu lembro que as pessoas falavam, né? Ah, a pandemia vai nos ensinar, sairemos. A gente acelerou mais, parece, né? Pois é, complicado mesmo. Você falou de mudança de olhar, né? E isso aparece na epígrafe do Rothenberg, né? Hum, Né? E aí aparece também essa mudança de olhar, justamente que vai em direção a uma espécie de etnopoesia, porque você vai incorporando também uhum, esse pensamento Krenak, ou esse modo de ser. uhum. Você chama de Krenak essa Como? população? Você chama essa Sim, população de, são os né? krenáquios que vivem ao redor do Rio Doce, né? Aham. Há vários, sim, são os krenáquios, sim, sim. Como é que isso está entrando na sua poesia? Você acha que é Uhum, algo que entrou para esse livro ou uhum, essa dimensão do pensamento vegetal, mineral, uhum, da uhum, etnopoesia? Você acha que isso está entrando na sua poesia uhum. em outros projetos também ou é algo que está mais presente só aqui? Sim. Não, na verdade, nesse é muito visível, mas tem outros projetos que estão um pouco, não diria nessa linha, mas dialogando com isso, né? Na verdade, tem um primeiro livro que saiu em 2017, que é o Animal Extremo, que saiu aqui pela Patois, que não tem a ver aparentemente, mas tem a ver porque nesse livro eu trabalhei um pouco com a experiência do sujeito um pouco alienado e que vive numa cidade, só na cidade, né? A experiência de morar num prédio, inclusive, e que tem experiência, as únicas experiências que tem são a da vizinhança em prédio. Então, assim, é só com asfalto e essa experiência urbana, vamos dizer assim, das grandes cidades nossas, né? Então, é o primeiro livro que já acena um pouco para isso, sabe? Eu retomei esse livro agora na versão italiana, que deve sair em breve, e francesa, e está mais voltado para isso, está mais evidente esse olhar, digamos, essa preocupação, né?
da vida do sujeito numa cidade alienado, né? Dentro de uma cidade não viva, onde não há outras presenças vivas a não ser os humanos em geral, né? Mas há um outro trabalho que eu estou fazendo também, devagarinho, de poesia, também um pouco nessa perspectiva, assim, porque estou lendo muito também, e tem tido uma produção grande, não só de reflexão filosófica, mas poética também, que tenta, eu não sei se falar do mundo vegetal e mineral, eu não me restringiria a isso, eu acho que é uma questão, de novo, de uma escuta. Eu gosto da palavra desaceleração, quer dizer, de uma escuta daquilo que não é só acelerado, né? Então, assim, um diálogo aí um pouco mais de igual para igual com, com outros tempos também, tem trabalhado cada vez mais com a questão geológica. Tem uma plaquete que saiu ano passado pela Círculo de Poemas, Rastros, que já vai um pouco nessa direção. É uma leitura, sabe aquele projeto da Fósforo e Círculo de Poemas? Então, me pediram um diálogo com a pintura, né? E eu trabalhei com as mãos da Cueva de las Manos, da Patagônia. Aquela, uma das primeiras manifestações, né, de pintura rupestre nas Américas. Então, eu tenho trabalhado cada vez mais com esse movimento que é não só do meu contemporâneo, mas dentro do arco do tempo, da formação da linguagem, por exemplo, né? Eu gosto muito dessa releitura temporal, né, ir lá no fundo, lá atrás, e imaginar o futuro, quer dizer, trabalhar um pouco com essa dilatação. Isso sim, isso sem dúvida é parte do meu trabalho atual. Que aqui Uma, tá evidente aqui, né? No livro também já está apontando para isso, né? sim. E ao mesmo tempo fazendo o contraponto, trabalhando a linguagem nos seus termos mais concisos, talvez. Sim, Parece aqui, bastante, né? bastante, isso até é uma questão de um desafio, porque eu me sinto muito bem nessa dicção. E eu estou Uhum, tentando ver se eu consigo abrir um pouco também meu verso, mas sem tornar um narrativo cotidiano, assim. Eu gosto de sair um pouco do lugar onde eu estou, né? Não gosto de uhum. repetir fórmula, assim, na qual eu me sinto bem. Mas estou testando um pouco. Mas em termos de temas, sem dúvida, essa questão ela está muito presente. Ela está muito presente ainda. Estou trabalhando uma série de poemas também que, que dialogam justamente com isso, com essa leitura ou releitura de fósseis, né? De descobertas, assim, arqueológicas recentes. E o que isso nos diz sobre nós hoje, né? Sobre a nossa leitura da história, da relação de gênero também, às vezes, essas coisas, né? Mas a partir dos fósseis. Maravilha. Prisca, a gente não combinou antes, não sei se você gosta de ler algum poema, Uhum, algum trecho, poderia ler para a sim, gente? com certeza. Eu De não ter falado antes. não cheguei a selecionar, Aham, mas talvez como a gente está falando desse aspecto, assim, um pouco mais é, isso, mais que trabalha com a ideia de uma dilatação temporal, talvez eu uhum, leia alguns trechos do Rabo de Animal Ferido, aham. que é a segunda jornada, eu acho. Como você É, disse, a né? Está dividido segunda. em jornadas, né? E o título é só da jornada e depois vem um fluxo de poemas. E aí essa jornada ela tem, me parece, alguns poemas que trabalham com essa ideia de um trabalho temporal, né? Maravilha. Vou ler dois fragmentos aqui. Antecipar 100 anos num dia, várias gerações num único gesto definitivo como abrir as portas e as janelas. Diante de nós, o que foi paisagem reflete hoje apenas os restos. No quintal, as cascas secas de laranjas, ruídas pela passagem de dentes ancestrais. O Atu é seu nome, o rio sagrado. O quintal esfolia-se em lâminas, escama após escama, dorso de um anfíbio, geológico animal que dorme há milênios, órfão, no fundo da história,
quilhas mais remotas da memória. Bicho caravela, adernando lento na baía. Fóssil de marfim que brilha num mangue que já foi oceano. Eu adorei essa passagem do quintal aí, com um animal. Nossa, eu até anotei isso daí em algum momento da minha leitura aqui, porque eu, de fato, adorei essa imagem. Acho que você constrói as imagens de uma forma que me empolgaram enquanto leitor, de um jeito muito Uhum. legal, assim. Parabéns pelo livro, Que bom. gostei muito. Acho que é isso, Prisca. Gostei da nossa conversa. É, te agradeço Uhum. aqui a presença, né? Sempre vamos ampliando aqui o nosso plantel de poetas e o teu livro é um livro inescapável nesse sentido, que eu até tinha te convidado para a gente conversar sobre o mundo mutilado e aí chegou à minha mão, né, a possibilidade de trabalhar com o gosto amargo dos metais também, então maravilha ter lido os dois livros e vou atrás da tua obra pregressa também e o que está acontecendo agora. Maravilha. Te agradeço muito. Muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo espaço. E mais do que pelo espaço, pela interlocução, que é sempre muito interessante refletir também sobre os processos, se questionar também, se perguntar, né? Isso permite avançar também. Obrigada, tá? Maravilha. É isso, gente. Falamos aqui com a Prisca Agostoni sobre o gosto amargo dos metais. Eu deixo na descrição do livro, além da biografia completa da nossa convidada, também o link para vocês adquirirem o livro, que, afinal de contas, para além de tudo, também é semifinalista do Oceanos, né, que é algo interessante também. Então é isso. Até semana que vem com mais outro livro. Obrigado. Tchau a vocês. Obrigada. Tchau.